vocês, tá bom? Isso aqui tudo é a mão poderosa do Senhor que tem nos ajudado, né? Hoje nós estamos aqui no novo espaço, um escritório maravilhoso, e eu sei que isso também vai acontecer aí na sua cidade, tá bom? No final da aula eu vou falar tudo sobre isso. Fique atento aí, vamos entrar na nossa lição de hoje, vamos lá? Vamos à aula de hoje com a pastora Fran. Vamos lá, vamos assistir essa aula em nome de Jesus. Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês novamente para iniciarmos mais um módulo do curso da formação em psicanálise. Estamos aqui no terceiro módulo. Esse módulo é o módulo cujo tema é Ética na Psicanálise. A ética é algo muito importante e nós podemos ver com várias abordagens diferentes esse tema. Para fins didáticos, nós escolhemos duas abordagens que vão ser trazidas aqui nas nossas aulas. A primeira aula hoje e a próxima na semana que vem. As duas abordagens que nós escolhemos são a abordagem da ética na profissão do psicanalista e a abordagem também da ética na psicanálise em si, como a ética vê a psicanálise. Vamos iniciar, então, hoje na aula um com a ética profissional. Esse é o nosso foco hoje, falarmos da ética profissional. Na próxima aula, nós vamos nos debruçar sobre a ética na psicanálise. Eu, Franciane, estou mais uma vez aqui direto de Ouro Preto para trazer esse tema para vocês. Vamos lá? Importantíssimo esse tema. Conto com vocês aqui. Toda a atenção. Vamos falar hoje, então, sobre o conceito de ética de forma geral, sobre o conceito de ética, também a ética profissional, e vamos falar da ética profissional para psicanalistas e da ética da psicanálise só, né, uma provadinha, só uma pincelada mesmo, para vocês entenderem que pode haver abordagens diferentes e, do nosso módulo completo, veremos duas delas. O terceiro ponto que nós vamos focalizar também é a questão do tripé psicanalítico. Vamos falar sobre esse importante conceito da formação em psicanálise, que tem tudo a ver com a questão da ética, né? O cumprimento do tripé psicanalítico faz parte da ética da psicanálise. E vamos explorar, por fim, nessa aula, vários tópicos de ética profissional para psicanalistas. Você vai entender porque a estruturação dessa aula é dessa forma à medida que nós formos passando por elas. Peço bastante atenção e agradeço desde já, porque eu sei que vocês são alunos muito dedicados e estão disponíveis para aprender. Primeiro tema, então, a ética. Afinal de contas, o que é ética? Nós ouvimos tanto, né, as pessoas falarem sobre comportamentos éticos, comportamentos não éticos. O que que nós queremos dizer aqui nessa aula quando nós falamos de ética? Primeiro, ética é um conceito filosófico, faz parte da filosofia e diz respeito à investigação dos princípios que motivam e que disciplinam, e que distorcem, e que orientam o comportamento das pessoas. Então, não são apenas questões de quais são as normas, qual é a forma de agir, qual é, de maneira rígida, o que deve ou o que não deve ser feito, mas principalmente a ética vai tratar dos princípios motivadores de cada ação das pessoas. A ética, então, ela vai falar sobre a essência de qualquer norma, dos valores, das prescrições e exortações que estão em qualquer realidade social. Toda sociedade, ela tem uma ética. Há motivos, há essencialmente razões que dizem por que tais e tais regras existem. Nesse sentido, nós precisamos parar um momento e fazer essa diferenciação entre ética e moral. Porque por algumas vezes nós acabamos achando que ética e moral são as mesmas coisas, mas não são. A palavra ética ela vai derivar de um termo grego antigo, ethos, e vai ter duas variantes, esse ethos e o ethos. Então, o ethos vai ter mais a ver com o caráter e o ethos com o costume. Moral, então, né, é a forma latina que foi traduzida, o princípio, a palavra que diz respeito ao costume. Ethos virou mores, vamos assim dizer em latim.
Em geral, ética e moral elas vão encostar uma na outra. Mas a moral ela vai estar falando muito mais a respeito das regras, dos costumes, das formas de agir. E a ética, por outro lado, vai falar muito mais do porquê, da essência, do caráter. A moral ela vai consistir mais em um código de conduta, em formas de agir, costumes, né, daquela sociedade, daquela civilização, hábitos de um local específico. Agora, a ética, ela pretende ser mais a racionalização, no sentido do porquê, do motivo daquela moral existir. Termos irmãos, mas termos diferentes. Para a psicanálise, já é importante pontuar. A autenticidade de cada pessoa é muito importante. A ética de cada um, o porquê da pessoa agir daquela forma. A forma específica daquela pessoa agir é muito importante. Não é à toa que a estruturação de Freud passa pelo ego, e Freud fala sobre a importância da psicanálise fortalecer o ego. A psicanálise dar mais condições do ego estar ali entre o id e o superego, ele tomando as decisões de maneira clara, sem tanta interferência, não que seja possível agir sem interferência do id e do superego, mas ele cedendo o tanto que ele precisa ceder, retendo o tanto que ele precisa reter, nesse cabo de guerra que existe dentro de todos nós. Por que há esse versus moralidade? Porque a psicanálise, ela não busca colocar o sujeito dentro de uma caixinha, impondo a moral de todas as pessoas, mas ela implica, sim, na ética do sujeito. Nós vamos falar bastante sobre isso, vamos ter essa oportunidade, especialmente quando falamos de ética na psicanálise. Hoje queria trazer aqui para nós um personagem para nos ensinar um pouco sobre ética. Nesse momento, ele vai falar conosco sobre ética e moral. Um personagem muito importante da psicanálise é esse autor, que nós temos uma foto dele hoje para poder nos ilustrar aqui, que é o Lacan, Jacques Lacan. Lacan é um importante psicanalista francês. E ele, nascido em 1901 e falecido em 1981, dedicou boa parte da sua vida à psicanálise. Ele também foi médico, psiquiatra, e sendo médico e psiquiatra em sua época, quando ele estudou sobre a psicanálise, Freud já havia falecido, e ele propôs um retorno a Freud. Ele retomou as ideias de Freud, trazendo uma leitura muito específica. Lacan é bastante importante, nós vamos falar muito sobre ele ainda nesse próprio módulo, principalmente na próxima aula. Ele escreveu todo um seminário sobre ética no final de 1959, e ele falou muito sobre a importância do desejo do psicanalista, sobre a ética na psicanálise, a ética do psicanalista, e nós vamos poder nos aprofundar nisso. Nesse momento, ele vai trazer uma luz aqui para nós a respeito da questão da ética e da moral. Diz assim: a ética não está relacionada a uma obrigação moral, mas sim a maneira como o sujeito assume a responsabilidade por suas escolhas e atos. Ele diz ainda: a moralidade está ligada ao campo do dever e das regras estabelecidas, enquanto a ética é a busca do sujeito pela sua própria verdade. Então, quando falamos de ética na psicanálise, estamos procurando essa verdade do sujeito. Estamos, sim, a cada dia procurando o bem-estar dele, mas especialmente querendo compreender os seus desejos inconscientes e como a vida dele está se adequando a isso. Uma pincelada aqui de Lacan para nós. Hoje, especificamente, vamos falar bastante sobre ética profissional, questões bem práticas de fato. E é inegável que toda profissão exige uma ética, exige uma forma de pensar a maneira de se agir. A ética profissional, ela vai ser o quê? O conjunto, então, desses pensamentos que vão se traduzir em valores, princípios, normas, condutas, que vão orientar o comportamento do profissional no trabalho. Busca-se claramente a valorização de quê?
da honestidade, da transparência, do respeito. A ética ela é baseada nesses valores necessários para se viver bem em sociedade. Por quê? Qual é o objetivo de existir uma ética profissional? O objetivo é que se desenvolva bem uma carreira e o bem-estar de todas as pessoas envolvidas que estão servindo ali naquela carreira. A ética profissional, então, é como se fosse uma forma de agir que se espera daquele profissional. Para quê? Para que ele possa alcançar os próprios objetivos dele, que é servir, é trabalhar e servir bem, trazendo bem-estar para todos à sua volta. Quando falamos de ética profissional para psicanalistas, nós precisamos de nos ater a alguns detalhes bem interessantes. Peço paciência comigo hoje, alunos, vocês vão me ver bebendo bastante água, eu estou um pouco rouca, mas vamos que vamos. Quando falamos de ética profissional para psicanalistas, nós precisamos atentar para algumas questões interessantes sobre essa profissão. Primeiro, não existe um código de ética específico, uma regulamentação específica sobre a ética do profissional psicanalista. A profissão psicanalista, ela não tem um órgão regulador nacional, estadual, ele não tem uma ordem, uma associação única, como existem em outras profissões. Mas isso não é um motivo de forma nenhuma para que não seja pensado a respeito da ética para o profissional psicanalista. Pelo contrário, cada profissional precisa pensar sobre a sua ética. A profissão psicanalista, ela tem princípios que a norteiam para que possa haver o sucesso do trabalho do psicanalista. Não existe um código de ética específico, mas sim, há princípios que vão nortear as relações. Olha o que temos aí em nosso slide. Sim, ainda assim, a ética profissional na psicanálise é um elemento fundamental para estabelecer uma relação terapêutica que seja o quê? Saudável e eficaz, para garantir a qualidade do tratamento oferecido. O psicanalista ele deve seguir os princípios éticos estabelecidos. A ética e a psicanálise, elas são, como eu posso dizer, necessárias uma à outra. Não existe análise, psicanálise sem ética. A aula 2, que é a aula da próxima semana, que estou deixando gotas aqui quando nós estamos passando, ela vai trazer para nós o quanto a ética na psicanálise faz com que o modo de trabalhar do psicanalista ele seja obrigatoriamente um modo ético. Porque se não houver ética na forma do profissional psicanalista trabalhar, ele não vai exercer a psicanálise. Nós já aprendemos. A psicanálise, ela é sim uma ciência que é um conjunto de estudos sobre o tema específico, mas ela também diz respeito à prática da análise, sobre o modo específico de trabalhar. Então, a ética na psicanálise, ela vai servir a orientar a forma diária do psicanalista trabalhar. A relação que precisa acontecer de transferência entre o paciente e o psicanalista, entre aquele que analisa, o analista, e aquele que é analisado, que nós chamamos de analisando, entre essas duas pessoas precisa haver ética. Esse é um aspecto fundamental. Para quê? Para que haja confiança e liberdade para o analisando livre associar. Para ele falar livremente daquilo que o aflige, daquilo que o preocupa, daquilo que ele tem passado. E dessa forma, por outro lado, o psicanalista trazer à tona aqueles conteúdos inconscientes através de uma interpretação que também seja ética. Para quê? Para que haja ali pontos de transformação, de crescimento, de cura. Continuando então esse assunto, nós precisamos tocar em algo que nós, praticantes, estudantes da psicanálise, não podemos de maneira nenhuma esquecer, especialmente aqui, dentro de um curso de formação. O tripé psicanalítico, o tripé da psicanálise. Por que tripé, primeiramente? Podemos imaginar esse tripé como aquela estrutura que, por vezes, é em um banco, por vezes, nós podemos imaginar o tripé de uma máquina fotográfica, mas aquela estrutura que segura uma base de três, ali, pernas, vamos assim dizer, tripé,
O tripé da psicanálise, então, diz respeito à necessidade de haver conhecimento teórico, análise pessoal do psicanalista e supervisão do psicanalista. Vamos desfrutar um pouco desse tema agora. A primeira parte, vamos dizer assim, né? A primeira necessidade, a primeira etapa é a etapa teórica. Todo psicanalista, ele se submete a estudos. E esse estudo dos fundamentos teóricos da psicanálise se dá em um curso, se dá em uma escola de formação, se dá em um instituto específico. Essa é a primeira etapa de transmissão de conteúdo. É onde você se depara com todo esse conteúdo que estamos vendo aqui, onde você se depara com tudo aquilo que foi entendido, teorizado, explicado, pensado por psicanalistas no passado. E aqui, né, no nosso curso específico, trabalhamos bastante a teoria freudiana e trazemos também contrapontos de outros autores psicanalistas que vão complementando, ampliando, repensando a obra inicial de Freud. Você tem oportunidade aqui de ter aulas específicas, materiais que você recebe para que você possa ter e precisa, além disso, complementar os seus estudos por conta própria. Os cursos de psicanálise, eles trazem esse adendo e essa necessidade de que você faça leituras, de que você procure esse embasamento teórico. Esse é o primeiro pé do tripé psicanalítico. O segundo pé, por assim dizer, é o pé da prática. O segundo e o terceiro pé são pés da prática. Esse pé da prática diz respeito à análise pessoal. A análise pessoal é muito importante. O aluno, aquele que senta para aprender a respeito da psicanálise, ele precisa passar pela experiência de ser analisado. Ao ser analisado por um professor psicanalista, por um psicanalista, ele começa a compreender como que ocorre a psicanálise na prática, tendo ele mesmo a oportunidade de tratar e trazer as suas questões pessoais. Com que objetivo? Com o objetivo de conhecer a prática e com o objetivo de tratar as suas questões, para que futuramente, quando ele for atender pessoas, ele não venha projetar sobre os seus pacientes situações que nele mesmo ainda não foram resolvidas, ainda não foram tratadas, ainda não foram pensadas. Enquanto ele trata ele mesmo, ele tem essa oportunidade, então, de vivenciar a análise, de ver como a análise funciona, entender conceitos, procedimentos. Quando é feita a análise de um aluno, e o professor psicanalista, ele está consciente de que é uma análise que é didática, o professor ele tem a oportunidade de explicar conceitos, trazer clareza a respeito de questões, dúvidas das próprias aulas, né, dos próprios fundamentos, da própria teoria, para que aquele aluno possa compreender ele mesmo melhor e compreender melhor como é a prática do divã, a prática, né, de ouvir, como é essa escuta atenta que é tão necessária, atenção flutuante, como que isso é pensado no dia a dia, na prática. Então, a análise pessoal é muito importante. Não se deve fazer análise de outras pessoas sem se submeter à análise pessoal. Quando se avança mais e mais no curso, é importante que a prática seja feita também através de supervisão. A prática da psicanálise, então, ela vai trazer para nós o estudo prático de casos clínicos. Tanto pode ocorrer de um professor trazer para um grupo de estudos casos clínicos específicos que ele tenha tratado, que ele esteja tratando, e também trazer à tona casos clássicos, né, que já estão na literatura, já estão nos livros, sendo documentados por psicanalistas importantes. E quando ele traz esses casos para serem analisados, ele traz com esse olhar de buscar entender as perspectivas ali do aluno, daquele que está estudando a psicanálise, o que ele entendeu, como ele acha que deveria agir, como deveria ser o tratamento, né, terapêutico naquela situação. Da mesma forma, quando o aluno ele começa a ter as suas próprias sessões, os seus próprios pacientes, é importante que ele tenha a quem recorrer. É importante que ele traga
para o seu supervisor, para o seu analista, aquilo que ele está ouvindo, aquele que ele está entendendo. Para quê? Para que ele possa ter um feedback, para que ele possa ter alguém para poder lhe tratar, né, das dúvidas, das dificuldades, ele possa lhe trazer uma clareza, modos, viés diferentes de pensamento. E esse processo da supervisão, na verdade, ele pode ser encarado como um processo de vida toda para todo psicanalista, porque cada pessoa que se assenta ao nosso lado, que vem para falar dos seus problemas, é uma pessoa única, com pensamentos, sentimentos diferentes de tantas outras que já passaram, com histórias de vida, com um inconsciente todo novo que vai vir ali naqueles momentos. E sim, é importante ter alguém, alguém mais experiente que possa lhe trazer aquela clareza, possa lhe tirar aquelas dúvidas. Por isso, até mesmo, é indicável que haja o vínculo a um instituto psicanalítico, a uma associação de psicanalistas, porque mesmo quando é concluída uma formação, o aprendizado jamais foi esgotado. O psicanalista ele pode então trazer para essa associação, trazer para os psicanalistas que podem supervisioná-lo a respeito dos seus casos clínicos específicos, trazer ali as suas reflexões, né? E isso vai o quê? Contribuir para o seu crescimento, para o seu amadurecimento profissional, para o aprimoramento ali da sua profissão. Isso, sem dúvida, é uma das vantagens de termos uma esse background, né? Essas pessoas na retaguarda, né? Profissionais mais experientes, mais habilitados que nós, para poder nos ajudar nas nossas dúvidas. Nesse ponto aqui da nossa aula, nós vamos começar a tratar sobre tópicos de ética profissional para psicanalistas. Eu gostaria de trazer aqui para nós, hoje, essa lista, vou assim dizer, de normas, de diretrizes gerais, que não é uma lista exaustiva, não é apenas isso, mas são normas, são diretrizes, vamos assim dizer, que podem orientar a conduta do profissional psicanalista. É preciso lembrar, nós não temos um código de ética específico ditado por um conselho específico, uma ordem única de psicanalistas, mas cada profissional ele precisa pensar sobre sua ética, ele precisa pensar sobre o seu modo de agir. Para quê? Para o bom exercício da profissão, para que ele se saia bem, para que ele possa ajudar outras pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, com sintomas específicos e que são carentes de ajuda de um profissional. Todo psicanalista, ele vai enfrentar no dia a dia limites e responsabilidades. Ele precisa saber como tratar os seus analisandos, os seus pacientes, para quê? Para que eles possam ter sucesso no tratamento analítico. Os limites, eles são importantes para ambos os lados. É para a segurança do paciente, é para o bem-estar dele, mas é também para a segurança, para o bem-estar do profissional. Ele precisa estabelecer limites. E ele também tem responsabilidades específicas, como um prestador de serviço, principalmente nessa área da saúde. Então, aqui a gente vai tratar, de maneira geral, as ideias, né? Ideias do que se espera de um profissional da psicanálise. Vamos lá, vamos conhecer esse profissional? Primeiro, o profissional da psicanálise, ele precisa ser formado, ele precisa ter feito um curso, ele precisa também ser supervisionado e analisado. Nós acabamos de falar do tripé da psicanálise. Então, o profissional da psicanálise, ele precisa ser, sim, formado, ele precisa se dedicar, ele precisa estudar, ele precisa procurar ser analisado também, e ele precisa passar pela supervisão e constantemente procurar esse abrigo. É interessante que você pode escolher, sim, se associar a associações psicanalíticas após a sua formação. Você pode escolher estar, né, inserido dentro desse rol, né, ter a sua numeração ali, ter o seu registro. Isso lhe confere uma autoridade, isso lhe confere uma clareza também diante dos seus pacientes, de que você está ali diante de uma associação, diante de um grupo específico também. E você mesmo, essa é a parte que eu acho muito interessante nessa
profissão, para leigos, vamos assim dizer, é que você mesmo, o psicanalista, ele é quem se declara autorizado a atuar. É ele mesmo, né, que traz os seus certificados, traz a sua experiência e se declara autorizado a atuar. Não existe um órgão específico, não existe um conselho específico que venha lhe dar uma validação. Mas sim, você pode, né, mediante a sua vontade, a sua região, a se associar a algum conselho de psicanalistas. Isso é bastante interessante, principalmente como falamos na questão da supervisão. O profissional da psicanálise, ele precisa de algo que parece muito óbvio, né? Ele é alguém que se atém aos métodos da psicanálise. Parece muito óbvio, mas algumas vezes o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque você está estudando a psicanálise. Mas eu sei, todos nós conhecemos, ampliamos os nossos estudos, começamos a ler a respeito de teorias da psicologia. Temos hoje em dia uma enxurrada de conhecimento através da internet, das redes sociais, a respeito de coaching, mentorias, aconselhamentos, mas isso não é a psicanálise. E o psicanalista, de forma ética, ele precisa se ater à formação dele. Não significa que ele não pode atuar em outras áreas. Se ele é um psicólogo, que é também psicanalista, claro que ele pode agir como psicólogo. Se ele, de fato, ali se dispõe a servir como um clínico em psicanálise, ele precisa, então, fechar a sua atuação aos métodos da psicanálise. O psicanalista, ele atua, então, atendendo pessoas, isso que nós chamamos da atuação clínica, ele atende dentro da sua formação. Não é ético misturar métodos de outras profissões, de outras áreas. Então, é importante divisar a respeito do que é aconselhamento, a respeito do que é uma mentoria, a respeito do que faz um psicólogo, do que faz um médico psiquiatra. Tudo isso nós vamos falar em um módulo específico. Há um módulo específico aqui do seu curso que vai falar sobre o profissional da psicanálise e da diferença com outras profissões, de maneira que isso vai ficar mais claro para você, ok? Nesse ponto, é importante a gente parar aqui e já pensar um pouco em eticamente o que o psicanalista ele não pode fazer. O psicanalista, primeiramente, ele não pode atuar como psicanalista sem uma formação. Ele não pode se intitular psicanalista e atuar se ele não fez uma formação em psicanálise. O psicanalista ele não pode, de forma alguma, prescrever medicamentos, a não ser que ele seja médico psiquiatra. Pode ser um médico psiquiatra que atua como psicanalista, então ali ele vai ceder ali os registros dele como médico para indicar, prescrever medicamentos. O psicanalista ele também não deve aplicar testes psicológicos. Hoje em dia é muito comum, nós temos muito conhecimento disposto por aí de testes psicológicos, testes que falam a respeito de muitas questões humanas, e nós precisamos tomar cuidado, porque se não diz respeito à psicanálise, não é o psicanalista que deve fazer. Se ele está atuando, cuidando de alguém como psicanalista, ele não deve aplicar testes psicológicos, a não ser que ele seja um psicólogo. O psicanalista também, ele precisa tomar cuidado para não adotar abordagens terapêuticas reservadas a médicos ou psicólogos. É o que nós estamos falando aqui desde o começo. E algo que aqui vemos de forma ampla é o último ponto desse slide que fala que o psicanalista, ele não deve infringir a ética analista e analisando. Nós vamos desdobrar bastante aqui agora essa questão da ética analista e analisando, a ética dessa relação. Vamos continuar então falando sobre o profissional psicanalista. É importante, mais uma vez, dizer que a ética, ela visa o bem-estar das partes envolvidas, ela visa que a profissão possa ser atuada de forma que haja sucesso naquela atuação e que ela venha a proteger não apenas o paciente, mas também o próprio profissional, o próprio psicanalista no nosso caso.
Então, o profissional da psicanálise, ele não infringe a ética, pelo contrário, ele contribui com a ética, ele age de forma ética quando ele recusa pacientes que ele considera não analisáveis. Como saber, né, se eles são analisáveis ou não? Continuando aqui, ele também está agindo de forma ética se ele recusa pacientes com doenças neurológicas que atrapalham no trabalho psicanalítico e ou psicoterapêutico. Então, o que que a gente percebe? Que é necessário que existam entrevistas preliminares. A primeira ou as primeiras sessões de uma análise são dedicadas a isso, a conhecer o histórico e o histórico social daquela pessoa, para se certificar de que, de fato, ela é uma pessoa que seja analisável. A questão da analisibilidade do sujeito, ela precisa ser vista. E se acontece, por exemplo, de o profissional psicanalista, ele ter os seus primeiros contatos com alguém, hoje em dia é muito comum, né, através de uma ligação, através de um WhatsApp, de uma procura numa rede social, uma pessoa encontrar ali um profissional, desejar conversar com esse profissional. E é muito importante que não se pule nenhuma etapa. Através dessas entrevistas preliminares, por exemplo, pode-se descobrir que aquela pessoa ela está com algo pendente, está com alguma questão, aquele sujeito ali tem algo que pode ser a psicose, pode estar ali com uma perda de contato com a realidade, uma pessoa que então ela começa a não ser plenamente analisável. É preciso parar e pensar. Realmente essa pessoa ela pode ser submetida à análise? Da mesma forma, vem uma pessoa que ela precisa de mais do que a análise, talvez uma pessoa que precisa ser encaminhada para um médico psiquiatra, uma pessoa que precisa ser encaminhada para outro profissional, talvez uma pessoa que já é idosa, se encontra num estado senil e por causa disso ela não pode ser tratada através da psicanálise porque exige muito da mente. Em algumas situações específicas, e ao vivê-las, é preciso que o psicanalista ele faça a recusa desse paciente. E quando ele faz essa recusa paciente, ele não está agindo de forma antiética, pelo contrário, desde que haja uma justificativa, ele está agindo de forma ética. Ele precisa entender quais são os sintomas, quais são os problemas que afligem aquela pessoa e se ela é de fato analisável. Uma questão também que vem de encontro à analisibilidade é a questão dos clientes, dos pacientes, das pessoas com quem o psicanalista tenha ligações familiares ou amizades próximas. Essas pessoas são pessoas que não são indicadas para serem atendidas por aquele profissional, as pessoas próximas a ele, porque dificilmente essa proximidade vai ajudar no tratamento. Pelo contrário, essa proximidade ela pode gerar dificuldades na questão da confiabilidade, na questão da imparcialidade, da neutralidade do psicanalista, que é necessário para o sucesso daquela terapia. Então, quando o profissional da psicanálise, ele não aceita clientes com quem ele tem ligações familiares ou amizades, pessoas próximas do seu convívio social, ele está agindo de forma ética. O profissional da psicanálise também, ele pode se negar a fazer qualquer atitude ou atividade que esteja contra a sua consciência. Se ele entende que ele não deve fazer aquilo, que ele entende que ele não deve falar, se ele não pode ceder aquele pedido específico, ele não é obrigado a fazê-lo. Aqui, né, exemplos poderiam ser dados como dar, né, fornecer telefone pessoal, endereço pessoal para um paciente, se ele entende que ele não deve fazer isso, ele não precisa fazer. Ou também, a pedido do paciente, entrar em contato com pessoas específicas, procurar pessoas específicas. Isso, isso pode acontecer. Existem casos como esse de um paciente, né, pedir, você poderia entrar em contato com essa pessoa com quem eu estou tendo dificuldade, pedir para ela vir aqui ou pedir para ela me procurar. Isso dentro da psicanálise, o psicanalista ele pode se negar a fazer. São
exemplos de situações que ele pode fazer. Mas aqui, de forma bem genérica, nós colocamos que ele pode se negar a fazer qualquer atividade, se negar a qualquer atitude que esteja contra a sua consciência. O profissional da psicanálise, ele pode elaborar e assinar contrato. E ele pode respeitar, deve respeitar, e ele pode e deve fazer ser respeitado aquele contrato. A assinatura do contrato psicanalítico, ela marca o início daquela relação de forma jurídica. Isso é bastante importante. Por quê? É no contrato que vão estar descritos, né, as formas, os dias, os locais, como que vão ser realizadas as sessões, qual que é a durabilidade da sessão, qual que é a periodicidade, ou seja, de que dia até que dia, se é semanalmente, se é quinzenalmente, como que vai ser disposta no tempo essas sessões. Vão estar ali também dispostos naquele contrato, né? Algumas responsabilidades de cunho ético de ambas as partes. Vai estar ali também escrito naquele contrato, esse último ponto do slide, que o profissional de psicanálise ele pode e deve cobrar e ser remunerado de maneira justa. Ele não está fazendo nada de errado ao cobrar, pelo contrário, né? Ele está valorizando a sua profissão, valorizando aquele momento também do seu paciente. E ele deve colocar ali a forma de pagamento, o método, a fixação da data. Todas essas minúcias, elas precisam vir no contrato. Então, esse contrato, ele também faz parte da ética do profissional da psicanálise. Esse ponto aqui, meus queridos, eu acho bastante importante nós frisarmos, nós pensarmos sobre ele. O profissional da psicanálise, ele precisa tomar cuidado, ele precisa ser vigilante em seus julgamentos, em suas falas. Cuidado, não se precipite em julgamentos. Estamos dentro de uma relação terapêutica, uma relação que visa a cura, que visa o bem-estar. O psicanalista, sim, ele possui uma obrigação de compreender e tratar o paciente de maneira adequada. Ele precisa de quê? Respeitar as singularidades daquela pessoa e evitar generalizações. Ele tem sim teorias dentro de si, tem experiências dentro de si, que vão ditar e que vão trazer luz em muitas questões. Mas é preciso tomar muito cuidado com algo que nós falamos em módulo passado. Vocês lembram do texto de Freud, A Psicanálise Selvagem? É um texto muito importante, muito emblemático para nós, porque a psicanálise selvagem é esse termo que foi usado por Freud para designar o problema da abordagem precipitada de alguns psicanalistas sem o uso adequado da técnica psicanalítica. A técnica psicanalítica, ela se envolve com a questão de não julgamento. É preciso estar ouvindo, é preciso estar aberto e não trazer julgamentos, não trazer generalizações de maneira abrupta, de maneira rápida. Nisso, nós podemos pensar sobre a questão dos diagnósticos. Para os diagnósticos, temos esse pensamento: evitar rotular ou estigmatizar o paciente. O diagnóstico é importante? Claro que é importante. O diagnóstico ele vai nos trazer a clareza de quais vão ser os métodos terapêuticos, de como que nós vamos conduzir aquele tratamento. O diagnóstico ele traz essa luz. Mas na psicanálise, o diagnóstico ele não se limita a identificar qual que é o transtorno, qual que é a doença. Mas o diagnóstico, ele tem muito mais a ver com o quê? Compreender os conflitos, os processos inconscientes que estão influenciando a vida do paciente. O diagnóstico, ele é importante, mas ele é muito mais importante nesse sentido, de trazer compreensão, de trazer clareza, e não simplesmente dizer para a pessoa: ah, você tem um transtorno bipolar. Ah, você está agindo assim porque você está num processo depressivo. Ah, você tem esse comportamento porque você se encontra preso em tal fase de desenvolvimento. No texto Psicanálise Selvagem,
O Freud, ele fala que uma atitude como essa poderia ser como simplesmente mostrar o cardápio para alguém que está faminto. Falar com ele, olha, é isso e isso que você tem. Ao invés de melhorar a situação de quem está com fome, pode, na verdade, piorar. Então, é preciso ter cuidado com os diagnósticos. Muitas vezes as pessoas elas vêm sedentas de diagnósticos ou elas vêm com diagnósticos prontos, porque leram na internet, porque alguém falou com ela que a forma que ela estava agindo deveria dizer respeito a esse transtorno, a essa doença, mas é preciso evitar os rótulos, evitar as generalizações, mas procurar o desenvolvimento do tratamento, trazendo bem-estar para aquela pessoa. Através do quê? Através da técnica que nós conhecemos, a livre associação do paciente, ele falar de forma livremente. Nós, como psicanalistas, com a nossa atenção flutuante, buscar trazer à tona aqueles conteúdos inconscientes e desses conteúdos inconscientes ter interpretações que sejam também interpretações não genéricas, não rotuladas. Por quê? Se nós fixarmos a nossa mente em um diagnóstico, talvez nós paramos de enxergar a pessoa. Isso que é rotular. É colocar um rótulo, né? Transtorno borderline. E não enxergar mais aquela pessoa. Isso pode atrapalhar o tratamento, ao invés de colaborar para ele. O profissional da psicanálise, ele precisa de ser sigiloso. Ele precisa de ter o sigilo como uma das suas marcas. Isso não é difícil de compreender, não é verdade? Nós, como psicanalistas, queremos que os nossos analisandos, que os nossos pacientes sejam abertos, sejam claros, que eles falem daquilo que vem à mente deles, ao coração deles, aquilo que eles têm passado, vivido, aquilo que eles têm pensado. Nós precisamos, então, abrir, proporcionar um ambiente de segurança, e isso passa pelo sigilo. Um dos princípios da ética profissional do psicanalista é a questão da confidencialidade. Isso envolve sigilo. Qual que é o objetivo? O objetivo é que o paciente de fato se sinta seguro para compartilhar suas emoções, seus pensamentos, as suas lembranças. Então, o psicanalista ele não pode contar a ninguém quem são os seus pacientes, o que eles falaram, o que foi dito em uma sessão terapêutica. Isso não deve ser dito nem ao cônjuge, nem à pessoa completamente desconhecida, e muito menos a alguém que busque informações. Ah, isso pode acontecer. Um terceiro aparecer nessa relação e falar: Ah, fiquei sabendo que Fulano é seu paciente, que Fulano está tendo, né, sessões com você. Ele está bem? Está tudo bem com ele? Ou às vezes uma pessoa da família, até bem intencionada, talvez, venha e traga, né, e peça informações. O sigilo é muito importante. Ele traz essa relação de confiança, de segurança, que é necessária para o sucesso da relação terapêutica. Podemos pensar em alguma exceção? Sim. Em casos de risco iminente de dano ao próprio paciente ou a terceiros. Por exemplo, uma pessoa que constantemente traz ao consultório, traz ao seu posto de atendimento, traz a você ideações suicidas, formas que ela pensou de que poderia trazer cabo, né, dar cabo à própria vida. Essa é uma situação que é importante pensar e procurar entender, no caso específico, se há uma necessidade de quebrar o sigilo para poder fazer um aviso à família, para trazer uma pessoa para mais perto, para que seja avisada. Mas tudo caso a caso. Todo psicanalista, ele precisa fazer anotações sobre os seus pacientes. Não dá, obviamente, para confiar apenas na memória do que foi dito em cada sessão. Então, é preciso anotar, seja fisicamente um caderno, seja através de um arquivo digital. O que o psicanalista precisa fazer é restringir ao máximo o acesso de pessoas a essas anotações e tomar o cuidado de colocar pseudônimos, iniciais nessas fichas, nesses arquivos, não deixando de forma clara os nomes das pessoas. Isso é interessante para a proteção das próprias pessoas.
Ele não deve citar o nome dos seus clientes para qualquer pessoa, como nós falamos aqui. Mas se ele, por algum motivo, quiser trazer para supervisão, quiser trazer para uma aula, quiser trazer para uma palestra, casos específicos que ele tem tratado, ele pode fazê-lo através de pseudônimos, que são outros nomes, vamos dizer assim, né? Trocar os nomes reais daquelas pessoas. Se houver uma autorização por escrito da pessoa para que o caso dela seja apresentado, é interessante que seja por escrito, né? Para que ela não venha se arrepender futuramente de alguma consequência. Mas se houver de fato uma autorização por escrito, você pode até mesmo trazer o nome dessa pessoa, mas deixando muito claro, se houver essa autorização por escrito. Mesmo assim, não é uma situação ideal. Por quê? Porque é um dever do profissional da psicanálise garantir a privacidade e a proteção dessas informações. Ele que precisa fazer isso. O profissional da psicanálise, ele não pode usar da influência que ele tem sobre uma pessoa para obter qualquer vantagem pessoal. Seja porque a pessoa ela tem um cargo proeminente em algum lugar, seja porque ela conhece alguém que pode beneficiá-lo de alguma forma, ele não pode utilizar dessa influência sobre o paciente também para poder dar a ele ideias, dicas, ou levá-lo a profissional X ou Y do seu próprio agrado, ou porque o profissional psicanalista vai receber algo em troca daquela indicação. E o profissional da psicanálise também, ele não pode prolongar o tratamento além daquilo que é necessário. Ele não deve ir além daquele tempo, por qualquer motivo. Diretrizes gerais nós estamos vendo hoje para o profissional da psicanálise. Um ponto agora para o qual nós vamos passar é o ponto dos princípios da ética psicanalítica. A ética psicanalítica, como falamos lá no comecinho dessa aula, ela é pensada de forma diferente por muitos autores. Aqui eu trouxe alguns princípios que vão tratar mais especificamente dessa área que estamos falando hoje, que é a área do quê? A área da ética para o profissional da psicanálise. O profissional da psicanálise, ele precisa se ater a esses princípios. O primeiro que eu gostaria de trazer é a confidencialidade. Falamos já sobre ela aqui, comentamos que ela diz respeito aqui ao respeito à privacidade e à necessidade de manter o sigilo de todas as informações compartilhadas durante o tratamento. Quando uma pessoa procura um psicanalista, ela vem tratar das suas questões mais íntimas, mais próximas à sua mente e coração. Ela traz ali, então, as suas dores, as suas angústias, os seus medos, coisas que ela não queria dizer e disse, coisas que ela não disse, mas que queria dizer. E todas essas dores, todos esses sentimentos, os seus sonhos, aspirações, eles vão para o caderninho, eles vão para o arquivo digital do psicanalista. Nós, então, precisamos de trazer para ela segurança, de que ela pode confiar em nós, de que aqueles assuntos tratados de natureza tão íntima não serão expostos a terceiros. É só a partir de um relacionamento de confiança que as pessoas conseguem trazer de forma ainda mais profunda. E muitas vezes não é na segunda, nem na terceira sessão que a pessoa mostra quais são os seus motivos reais de estar na nossa frente, de estar assentada conosco. Por muitas vezes, as pessoas veem a análise por um motivo, dizem que há um sintoma específico, uma situação, e no decorrer do tempo, muitas outras coisas vêm para ser tratadas. Aqui eu queria te falar sobre a questão do tripé psicanalítico mais uma vez. Talvez você pense que você não precisa de ser analisado. Eu queria te encorajar mais uma vez a procurar fazê-lo, a procurar estar em análise, porque você vai ter essa experiência de descobrir em si mesmo muitas coisas que você nem sabia que existiam e que estão ali, tratando na sua vida, influenciando o seu dia a dia. Essa questão do inconsciente é apaixonante. Essa questão do inconsciente é de fato algo que, quando nós vemos na prática, nós percebemos
como o inconsciente influencia o nosso dia a dia, influencia nossas decisões e como tratar essas questões pode nos trazer uma qualidade de vida maior. E como é bom podermos fazer isso por outras pessoas dentro dessa relação terapêutica. Outro princípio, o respeito à verdade. Nesse ponto a gente pensa, qual verdade? Qual verdade eu, como psicanalista, eu preciso respeitar? Será a minha verdade, simplesmente? Eu preciso respeitar a verdade do outro. Quando eu me assento com uma pessoa que está sendo analisada, estou procurando nela, junto com ela, em suas palavras, em sua livre associação, as suas verdades, o seu inconsciente, o seu desejo inconsciente, aquilo que ela quer. Então, eu, como psicanalista, eu não posso distorcer nem manipular as palavras daquela pessoa. Mas eu preciso buscar ser objetivo nas minhas interpretações, sendo sincera, sendo honesta. Eu, como psicanalista, você, como psicanalista, precisamos ter um compromisso de lidar, inclusive, com o que eu considero a minha verdade. O que eu faria naquela situação? Quais são os meus julgamentos, os meus preconceitos, as minhas influências? Eu preciso pensar em ser imparcial. Esse é mais um motivo de eu estar com a minha análise em dia. E esse princípio ele vai cair então no próximo, que é a neutralidade do analista. O analista ele precisa ser neutro, ele precisa evitar interferências pessoais. Eu acabei de falar sobre isso. Eu tenho meu modo de pensar, como eu agiria naquele momento. Eu tenho as minhas razões inconscientes que eu não conheço, óbvio, pois são inconscientes, para pensar que eu agiria de tal forma, eu tenho os meus próprios julgamentos, mas no momento da análise eu preciso deixar isso de lado e evitar intervir de maneira pessoal, interferir, mas manter uma postura imparcial durante a análise. Isso não significa que eu não devo ser empático, que eu devo ser uma pessoa distante, eternamente com aquele semblante de paisagem. Não é isso. Algumas situações que ouvimos de pacientes são situações realmente de se chorar junto, de sentir tristeza, angústia ali com aquela pessoa, mas eu não posso tomar um partido. Ah, então você deve agir assim. Ou então, né, fuja dessa pessoa, faça isso, faça aquilo. Jamais, né, tomar decisões por causa daquela pessoa. Tomar decisões no lugar daquela pessoa, intervir de maneira pessoal. Jamais fazer isso. Mas, pelo contrário, me abster de julgamentos pessoais. Evitar influenciar o paciente com aquilo que é minha opinião, aquilo que é minha crença. Mas ouvir dele. Por isso as perguntas são tão importantes. Algumas vezes o paciente ele vai trazer perguntas. Ah, será que eu fiz certo? Será que essa foi a melhor maneira de agir? É preciso voltar perguntas para esse paciente. Como você se sentiu a agir dessa forma? Quais foram as suas reações? A longo prazo, isso trará benefícios para você? Você já pensou em de que maneira isso vai impactar a vida, a sua vida, a vida da sua família? Voltar perguntas para essa pessoa, mantendo uma postura neutra, não deixando de ser empático, não deixando de se preocupar com aquela pessoa, mas também não influenciando pessoalmente através das nossas próprias opiniões e julgamentos. Por quê? Porque temos, olha aí o último princípio, nós temos um compromisso com o bem-estar do paciente. Precisamos priorizar o cuidado e promover o quê? Promover o bem-estar do paciente em todas as etapas do tratamento, provendo um ambiente seguro e confiável e respeitando a autonomia do paciente. Nós, como psicanalistas, nós temos a obrigação, o dever, a responsabilidade de conduzir o tratamento. Mas quem conduz o paciente é ele mesmo. O próprio paciente se conduz no tratamento e se conduz na vida. Por isso, precisamos respeitar a autonomia dele. Para isso, nós precisamos de quê? De ter sensibilidade. Precisamos, sim, da empatia e precisamos ter respeito. Para que, ao nos deparar e ao percebermos as necessidades daquele paciente, nós possamos estar em posição ética, pronta para ajudá-lo
naquilo que diz respeito à psicanálise, a compreender o seu próprio inconsciente, a sua própria forma de agir, mas tendo ele mesmo, sendo ele mesmo o autor da sua vida, sendo ele mesmo aquele que decide, aquele que faz, aquele que age. Afinal de contas, é a vida dele e ele vai sim estar melhor a cada dia, desde que nós respeitemos essa ética. E agora, o que acontece quando a ética profissional é violada? Talvez você já tenha ouvido casos a respeito disso, que profissionais da psicanálise agiram de maneira antiética. E isso manchou ali a carreira daquele profissional, manchou a própria visão da psicanálise por outras pessoas. Toda violação ética, ela vai trazer consequências. Vamos acompanhar essa leitura aqui nesse momento. A violação ética na psicanálise, ela pode ter sérias consequências, comprometendo a integridade da terapia e afetando todas as partes envolvidas. É essencial que os psicanalistas compreendam a importância de agir de acordo com os princípios éticos estabelecidos, pois qualquer desvio pode ter implicações significativas. Quando há violação ética na psicanálise, o paciente pode sofrer danos psicológicos e emocionais, prejudicando o processo terapêutico. A quebra de confidencialidade, por exemplo, pode prejudicar a relação de confiança entre o paciente e o psicanalista, afetando a abertura e honestidade durante as sessões. Além disso, a falta de respeito à autonomia do paciente pode interferir no seu autocuidado e na sua capacidade de tomar decisões informadas sobre o seu tratamento. Olha só. Se o psicanalista ele demonstra falta de confiabilidade, se ele fala daquilo que foi dito em sessões para outras pessoas, se ele publica, se ele traz à tona o nome daquela pessoa, o diagnóstico daquela pessoa, aquilo que foi dito em algum momento, isso pode, inclusive, chegar ao término precoce do tratamento, um término abrupto. Isso pode trazer mais dores emocionais, dificuldades emocionais, traumas para aquela pessoa do que ela tinha quando ela entrou em tratamento. Se um psicanalista ele não é neutro, mas ele procura sempre corrigir a rota, ao invés dele respeitar a verdade do analisando, ele procurar impor a verdade dele sobre aquele analisando em todo o tempo de tratamento, esse analisando ele vai passar a ter medo de ser julgado em sessão. Ele vai começar a ocultar informações, ocultar sentimentos e vai ficar possivelmente desanimado de estar ali naquelas sessões e pode vir também a abandonar o tratamento. É interessante quando nós vemos aqui essa questão do respeito à autonomia do paciente, porque nenhuma pessoa ela tolera ser desrespeitada nesse ponto. E se ela tolera ser desrespeitada em sua autonomia, ela pode precisar ainda mais de ajuda psicanalítica para ela compreender por que ela aceita estar sujeita a isso. Nós, como psicanalistas, nós vamos ver sobre esse assunto na próxima aula, vai ser muito interessante sobre a ética na psicanálise, como a ética é pensada na psicanálise, nós, psicanalistas, nós estamos em uma posição que, a princípio, a pessoa que vem até nós nos coloca como em um pedestal, uma posição superior. E quando ela nos vê nessa posição superior, nós precisamos deixar que ela desconstrua isso, fazendo ela compreender que ela, sim, é a responsável pela vida dela. E nós não temos todas as respostas, pelo contrário, nós somos treinados em fazer boas perguntas. Essa é a nossa função. Sim, tem um momento da interpretação, um momento de trazer algo à luz, mas isso tudo depende de todo o processo terapêutico, depende da relação de transferência positiva. Quando não é feito dessa forma, muitas consequências vêm. Vamos continuar nesse item. Além das consequências para o paciente, a violação ética também pode ter repercussões para o próprio analista e para a psicanálise como um todo.
O analista que viola os princípios éticos pode enfrentar medidas disciplinares, como censura ou até mesmo a suspensão de sua licença profissional. Essas ações têm o objetivo de proteger os interesses do paciente e manter a integridade da profissão. Além disso, a violação ética pode abalar a confiança e a reputação da psicanálise como um campo de estudo e prática terapêutica. É importante nós atentarmos, porque várias vezes durante essa aula, quando falamos daqueles tópicos, eu falei a respeito da não existência de uma ordem específica, de uma associação específica de psicanalistas e de um código de ética fechado que esteja sobre todos nós. Nesse sentido também, nós não temos medidas disciplinares e não temos, vamos colocar assim, né? Penas específicas para as violações éticas. Entretanto, quando você se coloca debaixo de uma associação psicanalítica, você vai estar submetido ao código de ética daquela associação. Você está ali, e ali, diante daquela associação, você pode sim ser processado, você pode ser investigado em relação a alguma violação ética, em quebra de confiabilidade, em abuso de autoridade e entre outros. Sendo que em casos específicos, pode haver sim penalização criminal. Diante de questões morais especificamente, né? Há possibilidade de processo também na justiça civil. Então, é preciso que nós tenhamos esse cuidado com a nossa profissão, valorizando aqui o nosso esforço no curso, os nossos esforços para poder estarmos bem amparados e prontos para trabalhar. De toda forma, as violações éticas, elas também trazem um abalo da reputação da psicanálise. As pessoas passam a enxergar a psicanálise, por vezes, como não uma esfera, um campo de estudo e de ciência que seja válido, mas que seja feito, perpetrado, seja colocado, seja executado por pessoas que não são éticas. Isso, infelizmente, acontece e cabe a nós, bons profissionais, deixarmos sim uma boa impressão da nossa ciência, da nossa área de estudo. Falando aqui sobre as contribuições da ética da psicanálise para o paciente, eu queria deixar para nós esses pontos específicos. Para o paciente, termos um profissional ético, nós vemos o que de vantagem, o que que contribui para ele. A criação, primeiramente, de um ambiente seguro e confiável para o paciente, que é essencial, como nós falamos. A valorização da singularidade e autonomia do paciente, falamos sobre isso também quando falamos de não rotular, de não generalizar, mas de conhecer aquela pessoa específica. Dentro da psicanálise, o incentivo ao autoconhecimento e à transformação pessoal é algo que vai acontecer numa boa relação terapêutica. E também a psicanálise como uma oportunidade para explorar conteúdos inconscientes e padrões de pensamento. Quando agimos de forma ética, a psicanálise traz tudo isso para o paciente. Freud está aqui, então, para poder nos levar ao término dessa aula. Estamos pertinho do término dessa aula. Aqui temos algumas frases, né, do Freud, do pai da psicanálise, desse primeiro teórico tão importante, que vão falar sobre a necessária relação boa entre psicanalista e paciente. Ele diz assim: a pessoa que recebe análise, ela deve ter a capacidade de amar e deve aprender a amar o médico. Isso trata especificamente da questão da transferência, ela precisa ser positiva. O analista deve estar completamente disponível para análise e deve tentar se colocar na posição do paciente. Então, o analista ele precisa ter esse olhar empático, ele precisa estar aberto para a análise, naquele momento específico. Ele precisa estar disponível para entrar naquela relação. O sucesso de um tratamento psicanalítico depende em grande parte da capacidade do analista em criar uma atmosfera de confiança e segurança. Isso parte principalmente, primeiramente, do analista. Ele que é o responsável de trazer o ambiente, de trazer essa atmosfera de confiança e segurança para o seu analisando. A psicanálise só pode ser aplicada onde duas pessoas estão em contato
uma com a outra. Onde há relacionamentos humanos, é necessário que existam limites e responsabilidades. É necessário que exista ética. Nós vamos falar muito, muito na aula 2 sobre a ética na psicanálise. Vamos falar como a psicanálise pensa a respeito da ética. Essa aula aqui nossa, prontamente, foi colocada para nós pensarmos sobre a ética do profissional psicanalista. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham compreendido o conteúdo dado e peço a vocês que continuem estudando. Agradeço a atenção de vocês e peço a vocês, então, que estejam comigo nas próximas aulas. Um forte abraço, que Deus os abençoe. É isso aí, graças a Deus, que aula maravilhosa.